chegamos finalmente, né, à parte terminal aí do nosso curso sobre São Francisco do Conde, e nós vamos falar agora um pouquinho para você a respeito de algumas manifestações culturais que a cidade tem, como, por exemplo, lá a Nega Maluca, os Meninos da Lama, Bumba Meu Boi, obviamente as festas de São João, né, que proliferam-se, né, pelo Nordeste brasileiro de uma forma geral, mas antes disso, eu queria discutir com você um elemento que é anterior, que é o próprio conceito do que é cultura e como que nasce essa cultura em São Francisco do Conde. Tudo bem? Então vem para cá, pessoal. A primeira coisa interessante é a gente tentar discutir o que é a cultura, né? A cultura é toda e qualquer manifestação, né, de cunho artístico, né, ou compositor, né, do ethos, da maneira de ser de um determinado povo. Então eu posso dizer que essa cultura, por exemplo, ela pode e é influenciada e influenciadora, por exemplo, né, pela língua, mas ela se reflete também na religião. Ela se reflete, né, nos grupos étnicos, nas etnias que formam, né, aquela população. Se manifesta, portanto, né, pela sua música, pelo seu folclore, pelas suas manifestações. Opa, corrigindo aqui. Artísticas, de uma maneira geral, para a gente não se estender muito aqui. Então, primeiro, né, a cultura de São Francisco do Conde, como da Bahia como um todo e do Brasil, ela é fortemente influenciada por dois grandes grupos linguísticos, né? De um lado, nós temos a língua, né, que é o português, trazido pelo branco europeu que para cá migrou, mas nós temos também uma forte influência de línguas africanas, como, por exemplo, o banto, né, que penetra no nosso país a partir da chegada dos negros trazidos escravos da África para trabalhar em São Francisco do Conde e em outras regiões, inicialmente na cultura da cana-de-açúcar. Daí que nós temos uma série de expressões que vem, obviamente, né, dos nossos colonizadores principais, que foram os portugueses, e, por um outro lado, dos africanos trazidos para cá como escravos dentro de uma sociedade escravocrata que vai durar no Brasil até um período relativamente recente. Lembrando que a escravatura no Brasil, ela vai, né, do início do processo de chegada dos portugueses aqui até 1888, onde, em tese, há uma libertação dos negros no Brasil, né? Na verdade, se questiona muito essa libertação, porque ela foi uma libertação no sentido de que a escravidão clássica não existia mais, a posse em cima do negro, que é um absurdo, né? Mas ela mantém-se como uma exploração, né, em cima das comunidades negras e quilombolas no Brasil, que até hoje são estigmatizadas, né? Uma carga gigantesca de preconceito e de racismo trazidos, infelizmente, por parte da população brasileira. Então, a cultura, ela tem uma primeira grande manifestação, que é a própria língua. Nós temos uma segunda manifestação, que é a religião. E aí, de novo, o Nordeste brasileiro é um cenário privilegiado, né? Porque nós temos aqui, né, a forte influência do cristianismo, e lembre-se que esse cristianismo, num primeiro momento, essencialmente católico, e nós vamos ter as religiões afro-brasileiras, que aqui vão ser trazidas, né, pelos negros africanos trazidos para o nosso território. A Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé são exemplos clássicos, né, de religiões afro-brasileiras. E aí nós vamos poder observar, né, que nesse processo aqui houve uma forte miscigenação.
onde as religiões afro-brasileiras acabaram incorporando, né, boa parte, né, da história ou da trajetória, por exemplo, dos santos da Igreja Católica, num processo claro de miscigenação para poder manter viva a sua própria história. A gente vai poder observar que um outro componente importante da cultura é a etnia. E aí, nós já havíamos dito isso aqui para você, há uma diferença fundamental entre etnia e raça. No passado, acreditava-se, né, que o mundo, né, fosse dividido em 3 grandes grupos raciais: os brancos, caucasoides, os negros, negroides e os amarelos. Isso, sob o ponto de vista antropológico, científico, é uma extrema bobagem. Isso porque nós sabemos hoje que, muito possivelmente, né, todos os hominídeos que estiveram sobre a Terra foram, na verdade, originários da África. Né? Lembrando que o nosso grupo, que é o Homo sapiens, foi o grupo de hominídeo que sobreviveu, mas não é o único, né? Eu tenho os neandertais, eu tenho lá o Homo aforensis, eu tenho o Homo erectus, são outros grupos de hominídeos que não sobreviveram. Bom, se então a nossa ancestralidade vem da África e o nosso grupo de hominídeos foi o grupo que sobreviveu, não há de se falar em raça, porque teoricamente todos nós descendemos de um único tronco. O que nós temos que falar é de etnia. E etnia se refere ao dado cultural, que é trazido normalmente dos seus antepassados. Então, a língua que você fala, a religião que você professa, os seus valores éticos e morais, os seus hábitos alimentares, o seu modo de se vestir, a maneira de você encarar o passado, a maneira de você entender o presente e o futuro, ao menos parcialmente, é uma herança da sociedade em que você vive, é uma herança, né, dos seus pais, daqueles que vão fazer a primeira transmissão oral dessa cultura para você. E o primeiro elemento chave dessa transmissão começa pela língua, né? Ensinar a língua mãe para os nossos filhos. Então nós temos lá que hoje falar de etnia. E aí nós sabemos, né, que dentro de São Francisco do Conde, da Bahia e do Brasil como um todo, nós tivemos uma contribuição precípua de 2 grandes grupos étnicos, né? O branco de origem europeu, marcadamente o português, embora não somente. E do outro lado, o negro trazido da África. Portanto, a composição étnica é um elemento chave para tentarmos entender a cultura. E isso se reflete, por exemplo, na música. A diversidade musical brasileira, né, que vai do Rio Grande do Sul até o Amazonas, passando pela Bahia e pelo Centro-Oeste, nas mais diversas manifestações, como o axé, o pagode, o samba, o sertanejo e outras mais, formam aquilo que nós entendemos como cultura brasileira. Isso se reflete no folclore. Dentro desse folclore, nós temos um aí em especial que afeta São Francisco do Conde, né, que são as festas de São João, né, tradicionalmente comemoradas no meio do ano, né, uma grande festa junina, né, algumas vezes passa a ser julina, né, se estendendo para o mês de julho, que basicamente envolve alimentação, envolve música, envolve dança, grupos de folclore, enfim, celebrar, né, o encontro dessa comunidade abastecida por alimento e por música. Isso é o nosso folclore, né? Faz parte do folclore brasileiro. E as manifestações artísticas de uma maneira geral, que envolve as artes plásticas, que envolve a dança, que envolve o teatro, o cinema e todas as demais. Pois bem, pessoal, isso aqui é o que genericamente nós estamos chamando de cultura. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da super aula do professor Alex Mendes? Professor top de linha. Garanto para você, se você assistir às 13 aulas completas
completas do professor Alex Mendes. E se você fizer o concurso da Prefeitura São Francisco do Conde, você pode ter certeza que os conhecimentos gerais você vai gabaritar na prova, tá certo? Se você quer continuar assistindo essa videoaula, aliás, quer fazer o nosso curso completo, acesse o site lacconcurso.com.br, que lá nós temos esse curso online. E olha só, pode ter certeza, o melhor custo-benefício, apenas 10 mensalidades de R$20, tá certo, meus amigos? Outra coisa, se você quer baixar o material de apoio, essa videoaula que você acabou de assistir do professor Alex, vai lá no site também, clique lá em documentos, que você vai ter esse material de apoio gratuitamente, cortesia do Lá Concurso. Um forte abraço e espero você. Tchau, tchau.